Olá, boa noite. Boa noite para todo mundo. Eu me chamo Lismara Neves, sou psicóloga clínica, pós-graduanda em terapia cognitiva comportamental. É um prazer estar aqui com vocês, né? A gente vai começar aí nossa noitada de ansiedade sob controle, o mini curso que eu fiz, eu preparei com muito carinho, com muita dedicação para poder estar ajudando todos vocês lá do meu grupo de alunos do WhatsApp, tá bom? Eu sei que eu prometi, né, tá, e na verdade eu vou estar fazendo o curso online ao vivo, tá, aqui para vocês, mas hoje aconteceu um imprevisto técnico, e como todo imprevisto, né, eu não previ, mas eu dei conta de resolver o problema, tá, esse pequeno desafio, como eu costumo falar, né, a gente deve trocar a palavra problema por desafios, né, não focar no problema e focar na solução. Então, foi focando na solução que eu encontrei essa para vocês. Eu vou deixar o curso aqui gravado, vou deixar o link para vocês, tá? Aí no grupo do WhatsApp. E vocês podem entrar, tá? Peço desculpas, mas as outras aulas, elas serão ao vivo, online, vai ter técnicas, né, para a gente poder estar praticando juntos aí, todo mundo, para poder estar orientando vocês, a gente está interagindo, conversando, tá bom? Quero dizer que eu vou dar o máximo de mim, tá? E que do lado de cá tem uma pessoa humana cuidando de outras pessoas humanas, tá bom? Costumo falar isso com a maior parte dos meus pacientes, tá? Eu sou uma pessoa que eu também cuidei das minhas ansiedades, também cuidei dos meus medos, né? Então eu conheço o caminho, né? Vocês que estão aqui interessados em conhecer esse caminho também, eu posso dizer que eu sei exatamente o que vocês estão sentindo e passando, e eu sei exatamente que essa caminhada, ela não é uma caminhada fácil, tá? Mas ela não é impossível de vencer. Uma caminhada, assim, de formiguinha, tá bom? Com muitos desafios pela frente, por isso que eu me disponibilizei para poder estar ajudando o máximo de pessoas possível, né, durante esse mini curso, né, porque condições de atender a todos a gente não tem, né, como psicólogos, fica uma carga muito pesada também para a gente, né, a nossa saúde mental, mas eu tive a ideia de fazer em grupo, né, porque aí muita gente, eu consigo atingir um pouco mais de pessoas. Então, nós vamos começar aí essa semana esse mini curso, né, Ansiedade sob Controle. Vocês vão aprender um pouco sobre o Mindfulness, né, em alguns dias aí para frente. Ele vai ser o nosso, cadê? A nossa segunda aula, tá bom? E para começar o nosso aulão de boas-vindas, tá? Nós precisamos aprender, vocês precisam aprender a entender um pouco da ansiedade. O que é ansiedade, quais que são os sintomas da ansiedade, porque a maioria das pessoas estão ansiosas, tem ansiedade, e a ansiedade já está patológica, elas não sabem, né? Já estão doentes e não sabem que estão doentes, né? Estão indo para o hospital, já estão com o trabalho prejudicado, as relações familiares prejudicadas, já estão se isolando, já estão entrando para um processo depressivo. E esse curso é no intuito de levar essa informação. E além de informar que a pessoa ela pode estar sofrendo aí da ansiedade patológica e não está sabendo, o intuito de ajudar a pessoa a ter um pouco mais de controle e entendimento sobre isso, tá bom? Então, o que é ansiedade? Por que a ansiedade te paralisa? Eu quero pedir para vocês que, quando vocês, no final do curso, tiverem dúvidas, vocês podem colocar lá no grupo do WhatsApp, tá? Que eu vou responder todas as dúvidas, todas as perguntas que vocês tiverem. Quando nós estivermos ao vivo, vocês podem estar colocando aqui no chat, nós vamos interagir, falar em áudio. Nas aulas que forem técnicas de mindfulness, eu vou estar explicando, né? Quero ver vocês praticando e me dando os feedbacks se estão obtendo resultado ou não, tá? Porque isso é muito importante, né? Saber se o meu trabalho está
atingindo o objetivo, se eu estou conseguindo atingir o objetivo, que é ajudar vocês, tá bom? Porque o intuito da gente, o meu intuito é sempre melhorar cada vez mais. Eu não vou melhorar somente para mim, né? Eu vou melhorar para ajudar vocês mesmos, tá bom? Então, deixa eu passar aqui. Vou compartilhar para vocês, com vocês a tela, tá? Só um minutinho. Vou mandar para vocês o material, o slide, tá? Para vocês terem com vocês. Vou colocar no grupo do WhatsApp. Isso. Então, vai estar aí, tá bom? Os slides. Enquanto eu passo aqui, eu vou explicando para vocês, ok? Então, o que é ansiedade e como a ansiedade te paralisa, né, gente? Então, nesses 5 dias, o que que vocês vão aprender? Vocês vão aprender o que é ansiedade, porque ela te paralisa, entender os seus medos que estão por trás da ansiedade, tá? Porque atrás da ansiedade existe medos. Então, não tem como tratar a ansiedade sem tratar os medos, sem entender os medos, quais que são esses medos, e lidar com esses medos, entender quais são os medos reais e quais são os medos fantasiosos, tá? E a maioria, 99% dos nossos medos, eles são fantasiosos, eles não são reais, tá bom? Eu vou explicar isso também para vocês conseguirem identificar quais são os seus medos fantasiosos, os seus medos reais. Técnicas de mindfulness para acalmar a ansiedade, ter uma vida mais tranquila, né? O que é mindfulness? Significa mente presente. A mente ansiosa, ela vive muito no futuro e muitas vezes também no passado. A mente depressiva vive muito no passado. Poucos de nós conseguimos viver os nossos momentos, o nosso dia a dia, a nossa vida no presente. Ou a gente está pensando o tempo todo no futuro, a gente está pensando o tempo todo no passado. No presente, nós não estamos vivendo. E o mindfulness vai ensinar a gente isso, a voltar a nossa mente para o presente, tá bom? Sendo assim, a gente consegue entender quais são os nossos pensamentos que estão nos causando ansiedade, nos causando os medos, tá? E que paralisam a gente, tá? Identificar os seus pensamentos negativos e catastróficos que geram ansiedade e te paralisa. Então, nossos pensamentos, a mente ansiosa, geralmente, a maioria das vezes, é uma mente negativa. A maioria das vezes são pensamentos catastróficos. Sobre certas situações que acontecem no dia a dia, sobre certos desafios, problemas que acontecem no nosso dia a dia. A pessoa que tem a mente ansiosa, ela percebe essa situação de uma forma distorcida, tá? Sempre com um pensamento lá no futuro e gerando um problema que ainda não existe, sofrendo por um problema, por uma situação que ela criou na mente dela, e eu vou estar explicando isso um pouquinho mais detalhado mais para frente. Nós vamos aprender também, dentro desses 5 dias, quais que são os gatilhos mentais da ansiedade, tá? Os gatilhos que vêm na nossa mente. E no último dia, sair da procrastinação e alcançar os seus objetivos, né? A pessoa que ela está com ansiedade, uma pessoa ansiosa, além do normal, né? Ela procrastina muito, tá? Então, eu vou estar explicando ali como que é que essa procrastinação acontece, né? Dando algumas dicas, porque muitas das vezes a pessoa não tem noção do que está acontecendo, que ele está procrastinando, e isso acontece muito inconsciente. E aí a pessoa vive num ciclo vicioso. Ela começa um projeto, não termina, ela começa um trabalho e não consegue andar para frente. Ali ela fica estacionada, ela desiste, e aí isso já vai gerando sentimento de frustração, a autoestima vai ficando abalada, o sentimento de capacidade vai ficando abalada, a pessoa se sente incapaz, e isso vai criando um monte de crença disfuncional na cabeça dela, um monte de crença distorcida na cabeça dela, visão dela mesma, visão
do exterior, do externo, das pessoas, do mundo em sua volta, das situações em sua volta, tudo vai virando um peteco total, tá? Na mente ansiosa. Até a pessoa chegar num processo depressivo. Se isso não for tratado no início, se a pessoa não percebe o que acontece na maioria das vezes, né? A pessoa, quando ela já chega a começar a ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, ela já está com isso a longo prazo. Isso não é do dia para a noite que aconteceu. Ela já está suportando isso há muito tempo. Então, já se tornou uma ansiedade crônica ali durante anos. Tem pessoas, tem pacientes que relatam que são ansiosas desde a adolescência, desde a criança, começaram a sentir aí alguns sintomas, só que aí não trata, pensa que dá conta sozinha, ou a pessoa trata durante anos somente com medicação, e a medicação, ela não trata da ansiedade, ela não cuida, ela só alivia os sintomas, para a pessoa poder tratar a ansiedade na terapia. Não existe outro tratamento eficaz para ansiedade, para depressão. As medicações, elas vão equilibrar hormônios, elas vão ajudar no sistema nervoso central, tá? Elas vão dar uma levantada no paciente, até mesmo para que a terapia surta efeito. Mas se a pessoa conseguir identificar e entrar para a terapia logo ali no início dos primeiros sintomas, ela, dependendo da sua dedicação, do seu esforço sincero, ela consegue lidar muito bem com a ansiedade sem medicação, tá? Eu tenho pacientes, a maioria deles não tomam medicações, alguns que iniciaram tratamento comigo, iniciaram tomando medicação e depois aos poucos foram diminuindo, junto com o acompanhamento psiquiátrico, quando o paciente já chega com alguma medicação psiquiátrica, não pode largar assim de imediato, eu vou orientando ele precisa e está indo ao médico para poder estar orientando com relação ao desmame das medicações, tá bom? Então, vamos passar para frente aqui. Entenda a influência dos seus pensamentos. Então, muitas vezes a pessoa que está com ansiedade, ela tem muitos pensamentos intrusivos. E isso ao longo do dia. É assim, por muito tempo, é o tempo todo, esses pensamentos intrusivos. Você está no seu trabalho, mas você está ali do corpo físico, mas sua mente não está ali, está pensando o tempo todo em outra coisa, em problemas, no futuro. Você está na sua casa, está lavando uma vasilha, está dando faxina, o seu cérebro, a sua mente não para. E se a pessoa não for educada, ela não for orientada a ter atenção aos seus pensamentos, isso vai passando dia após dia, após dia, após dia, após dia. Isso vão gerando emoções, sentimentos e comportamentos inadequados, porque isso vai se tornar um hábito mental, tá? Depois que se torna um hábito, e geralmente esse hábito já foi adquirido há muito tempo, as nossas crenças disfuncionais, as nossas crenças que nos limitam tanto, elas são geradas lá na infância. Aquilo que você pensa que você acha que você pensa que o outro é e que o mundo é, elas foram geradas lá na infância, durante a sua criação, tá bom? Então, você simplesmente acredita naquilo e é aquilo que você é aquilo que você acredita, que você acha de você. É simples assim. E aí, como que a gente conserta isso? A primeira coisa é identificando quais que são esses pensamentos, quais que são essas crenças, quais medos estão por trás desses pensamentos, dessa crença, quais medos estão por trás dessa ansiedade. Medo de quê que você tem nesse momento? Entendeu? A ansiedade, ela está sendo considerada, ansiedade e depressão estão sendo considerados o mal do século, né? Pela Organização Mundial de Saúde. Essas doenças atingem 33% da população mundial. Então, isso das pessoas que são registradas, né? Ainda tem as pessoas que nem sabem que tem.
Então, eu acho que esse número aí pode ser um pouquinho até maior, né, do que 33%. São muitos os gatilhos mentais que existem, tá? Na nossa mente ali, que desencadeiam uma ansiedade, né? Às vezes pessoas que sofreram traumas no seu passado, ali na sua infância, ali na sua adolescência, ou alguns tipos de traumas também, né, na fase adulta, acidentes, abusos, violências, traições, qualquer tipo de dor, qualquer tipo de trauma que a pessoa tenha passado na vida dela, serve como gatilhos mentais. Muitas vezes, alguns desses traumas que foram gerados lá no passado, a pessoa, quando ela não consegue lidar com aquilo lá no passado, ela carrega isso durante anos. E situações na sua vida presente, parecida com alguma coisa que você sofreu lá atrás, desperta um gatilho e isso vai gerando ansiedade. E isso gera uma crise de ansiedade. Não é a mesma situação, mas é algo parecido, porque o seu cérebro não sabe identificar, porque o medo já foi instalado ali, o medo já está lá. Então, quando vem a lembrança, que vem esse pensamento, esse gatilho, automaticamente você vive novamente a mesma emoção que foi vivida lá atrás, no seu trauma. Entendeu? Você vive ele aqui no presente. Então, muitas vezes isso acontece. E durante a terapia, isso o psicólogo ajuda o seu paciente a identificar isso, explicar para ele o que está acontecendo. Só o fato dele entender esse processo já diminui um pouco ali a ansiedade, porque quando a pessoa passa por isso sem saber o que está acontecendo com ela, é muito mais aterrorizante, é muito mais doloroso. Percebe? A partir do momento que ela sente isso com clareza, com consciência do que está acontecendo com ela, ela começa a aprender a lidar. Ela começa a aprender a lidar com a situação. Ela começa a viver ali aquela situação, aquele momento de crise, no momento presente dela. Ela sabe que o que está passando na mente dela, que aquele gatilho que foi despertado, vem de lá. Então, ela não vai lidar com algo que está lá atrás, ela vai lidar com algo que está acontecendo aqui. Então, precisa de reformular esses pensamentos. E a pessoa só consegue entender isso a partir do momento que ela só consegue isso a partir do momento que ela consegue entender o processo que está acontecendo com ela. Pode ser uma vivência, né? Como está aí escrito aí nos slides, né? Aí, quando a pessoa entende o sintoma, ela consegue controlá-los. Então, existem dois tipos de ansiedades, galera. A ansiedade comum, nós, seres meros mortais, nós já nascemos com ansiedade. A ansiedade, o medo, são emoções que estão no ser humano desde os primórdios, tá? Desde da pré-história. Os homens da caverna, eles precisavam desse mecanismo, dessa emoção do medo para a sua própria proteção. A ansiedade precisava, nós temos uma ansiedade natural. A gente vai fazer uma prova, nós ficamos um pouco ansiosos, a gente vai prestar um concurso, ficamos um pouco ansiosos, né? Eu estou aqui administrando esse mini curso para vocês, né? Estava um pouco ansiosa, agora já estou começando a ficar um pouco mais calma. Né, aos poucos a gente vai, né? Eu vou me soltando mais, vou conseguindo interagir melhor, me expressar melhor, as ideias vão ficando um pouco menos tumultuadas e confusas na cabeça, mas essa é uma ansiedade tranquila, essa é uma ansiedade normal. Nós precisamos um pouco da ansiedade para a gente poder levantar da cama, para a gente poder alcançar um objetivo ali. Ela se torna patológica quando ela te paralisa, quando você já não está dando conta mais de trabalhar, ela já está te deixando, te impedindo de levantar da cama, ela está te causando sintomas físicos,
ela te causa... Vou falar desses sintomas físicos um pouco mais para frente, tá? Então, são esses dois tipos de ansiedade que nós temos. A ansiedade comum, que é essa que eu falei, né? Serve para a nossa proteção, porque dá o medo ali que está por trás da ansiedade, que é um medo natural também, o medo que está ali, que não é patológico, tá? Não é uma fobia, não é um transtorno de pânico, né? Serve para a nossa proteção, tá? Ela se torna patológica quando você está o tempo todo em mecanismo de alerta, tá? A pessoa está o tempo todo atenta, como se algum perigo fosse acontecer, qualquer coisa com ela, um perigo iminente o tempo todo. A pessoa está alerta o tempo todo, está preocupada o tempo todo, né? O que é preocupar? É ocupar antes, né? Tem ali o pré-parto, então é a preparação para o parto. Preocupar é ocupar a sua mente antes. Então, não se deve ocupar a mente antes com um desafio, com um problema futuro, e isso gera ansiedade. Então, você ocupa sua mente com o presente. Com o presente, você pode lidar com ele. Não tem como você lidar com uma situação do futuro, porque no futuro você não sabe dele, percebe? Faz sentido isso para vocês, gente? Tá? Eu quero que vocês coloquem lá no grupinho lá do WhatsApp se tudo que eu falar aqui para vocês faz sentido ou se não faz sentido, tá bom? Vamos ver aqui. O próximo slide é o que eu falei, né? Já a ansiedade patológica se diferencia pela intensidade. Então, é mais intenso, tá? Sabe? Não tem fim. Essa ansiedade, você sente ela desde a hora que você acorda e você já acorda cansado, tá? Você permanece nessa ansiedade, naqueles sintomas físicos o dia todo e você leva para a hora de dormir e quando você consegue dormir. Então, você não dorme bem porque a ansiedade, os seus pensamentos estão tumultuados o tempo todo, você está preocupado, uma preocupação excessiva, crônica ali o tempo todo. E isso vai começando a te atrapalhar no seu trabalho, nas suas relações sociais, no seu dia a dia, no seu desenvolvimento, nos seus projetos. Você não consegue dar um andamento, tá? Para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Então, fica com uma apreensão negativa o tempo todo. E são só pensamentos negativos o tempo inteiro. E com relação ao futuro, tá? E é exatamente isso que aí vai gerando os transtornos de ansiedade, né? Porque dentro ali tem ansiedade. E ali tem vários transtornos de ansiedade. Então, tem o transtorno de ansiedade generalizada, tem o transtorno de ansiedade social, tem o toque está muito relacionado com a ansiedade. Tem muitos outros transtornos ali, tá? Que vem a partir, né, da ansiedade. Então, a ansiedade é dividida ainda tem isso ainda. Deixa eu ver. Preocupação excessiva, já falei. Torna-se muito difícil controlar a preocupação e eles estão associados a 3 ou mais dos seguintes sintomas. Então, agora eu vou falar para vocês dos sintomas, tá? Das pessoas que estão já com ansiedade patológica, né? Tem sintomas emocionais, tem sintomas físicos, sintomas cognitivos, tem um monte de coisa, comportamentos, tá? Uma pessoa ansiosa, não são todos, né? Não vamos generalizar, mas mantém ali meio que um padrão de comportamento, tá? Uma pessoa ansiosa. Então, uma pessoa que está ali com ansiedade, que já está patológica, é uma pessoa que a maioria das vezes ela é uma pessoa mais inquieta, tá? É uma pessoa que tem aquela sensação de estar os nervos, a flor da pele, o tempo todo. Isso não é um dia, 2 dias na semana, isso é a maioria dos dias, sabe? É quase todos os dias, a maior parte do tempo.
e de uma forma que este nervo, a flor da pele, essa inquietação que a pessoa está sentindo, está significativamente atrapalhando ela de trabalhar, de ter relações, de interagir, e chega a pessoa a precisar de começar a se isolar das outras pessoas, porque ela começa a se sentir uma pessoa muito negativa, muito ruim de se socializar com as outras. Né? Ela começa a ter vários pensamentos torcidos dela mesma por causa da ansiedade. E aí ela não sabe. Mas depois que a pessoa entende que aquilo que ela achava dela, né, que aquela sensação que ela tinha de que ela está incomodando o tempo inteiro, é da ansiedade, fica um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil de lidar com aquilo, tá? Mas as pessoas que fazem a terapia conseguem um resultado bem mais rápido, tá bom? Porque o psicólogo vai ajudá-lo a identificar essas crenças, esses comportamentos, esses pensamentos, junto com o paciente e reformular, né? Vai entender ali onde que está agarrando ali e vai ajudar o paciente. Ele próprio vai conseguir desgarrar, tá bom? Então, a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela tem um cansaço excessivo, muitas vezes ela nem trabalhou tanto, mas a sua mente muito agitada cansa o corpo físico, né? A ansiedade causa isso, muito cansaço, um peso no corpo, por isso que começa a ter dificuldade de levantar da cama. A ansiedade causa muitas disfunções alimentares, tá? Ou comportamentos compulsivos também, ou a pessoa come demais, ou a pessoa come de menos, ou a pessoa dorme demais, disfunção do sono, ou a pessoa dorme demais, ou a pessoa dorme de menos, tá bom? Cada um vai sentir de uma forma. E também a pessoa passa por, dentro assim, de um mês, né, naquela ansiedade, dentro desse mês, tem um período em que ela dorme demais, e tem um período em que ela já tem a dificuldade para dormir. Tem pessoas que oscilam também. Dificuldade em concentrar, então as pessoas se queixam muito de esquecimento, da memória, a memória começa a ficar um pouco mais falha, um pouco mais fraca, por causa da ansiedade, porque a mente cansa, a concentração, então a pessoa também já não está dormindo direito, e dormir, né, ajuda ali na questão cognitiva da atenção, da memória, né, da concentração. Então, a ansiedade, ela causa tudo isso, tá, na pessoa. São sintomas cognitivos, irritabilidade, tensão muscular. Então, aquela pessoa que está tenso o tempo inteiro, o ombro, o pescoço, nuca doendo, muita pessoa se queixa disso, tá? As pernas ali, a musculatura das pernas, muita dor de cabeça constante, enxaqueca, então a pessoa já tomou vários remédios, já fez tratamento, já fez exames, e não é nada, tá tudo certinho, pode ter quase certeza. Se fez exame, não achou nada, é emocional, é ansiedade, tá, gente? Perturbação do sono, já falei. Vamos ver. Tem muitos outros sintomas, então, ali quando já está começando a dar, e aquelas crises, da pessoa tem tremores, a pessoa tem sudorese, a pessoa sente a boca seca, a pessoa sente um nó na garganta, tá? Parece que ela não consegue engolir, parece que o peito tá cheio, uma angústia que não tem fim, tá? Sente o peito carregado, sente falta de ar durante uma crise de ansiedade, quando o dia também, durante o dia, alguns momentos ali, um cansaço excessivo, uma falta de ar, palpitação, taquicardia, às vezes já acorda com o coração palpitando, com aquela taquicardia, vai dormir, ainda tá. Qualquer situação que a pessoa sinta um iminente perigo, vão dar esses sintomas, então a pessoa vai ficar ali tremendo constante,
Então, você que está aí se identificando com esses sintomas, fique atento, não demore. Se já está tendo algum tipo desses sintomas, é porque a ansiedade está começando, já está patológica, e ela, se não for cuidar, se não for tratada agora, ela vai caminhar para uma depressão, tá? Ansiedade e depressão, elas andam bem juntinhas. Então, geralmente uma pessoa que tem depressão é uma pessoa ansiosa também. Agora, não necessariamente uma pessoa que está com ansiedade também é uma pessoa depressiva, porque ela pode estar cuidando da ansiedade e não chegar a ter uma depressão. Mas quando a pessoa já está com a depressão, ela teve ansiedade primeiro. Aí tem que tratar as duas coisas, ok? Então, a ansiedade sempre esteve presente no ser humano, nos primórdios, que eu já falei lá no comecinho, tá? Para vocês, lá no homem, no ser pré-histórico, né? Um mecanismo de defesa, o medo e a ansiedade. Então, quando os homens da caverna iam caçar, eles precisavam dessa defesa para poder não serem devorados por um animal, precisavam de estar atentos e alerta. Então, esse mecanismo de atenção, né, de alerta a um perigo iminente, ele, né, assim, nós carregamos esse medo. Nós não mudamos isso, essa ansiedade e esse medo, e esse mecanismo de alerta o tempo todo. Só que o que mudou foi o nosso cenário. Hoje nós temos mais tecnologia, hoje nossas casas são diferentes, hoje o nosso perigo é outro, né? Ou que supomos que seja um perigo, percebe? Então, nós damos um grande foco, né, errado a situações que poderiam ser um perigo iminente para a gente e que não é, tá? Mas devido a muita coisa que aconteceu lá no passado, lá na infância, que foi gerado, que foi criado, tá bom? Então, a gente fica nesse mecanismo de luta e fuga. O que é um mecanismo de luta e fuga? Quando uma pessoa, né, o homem da caverna ali, vamos falar da gente, quando a gente está, por exemplo, andando numa rua e se depara com um cachorro muito bravo ali, correndo atrás de você, né, que você, na mesma hora, sente medo, percebe, sente aquele medo, vem o medo do cachorro vai te morder. Então, ali você está numa situação de perigo. Então, o que acontece com o seu corpo fisiologicamente? A sua boca vai secar, você vai ter menos saliva, você não vai salivar, porque a saliva é um primeiro mecanismo de digestão, né? A nossa digestão começa pela saliva. Quando a gente vai comer, a gente precisa de salivar para ajudar a amassar a comidinha ali, para ajudar o estômago a ajudar na digestão. Quando esse momento a nossa boca seca, é justamente para o animal não pensar em comida naquele momento, não sentir fome naquele momento, para ele poder fugir, percebe? Então, as pupilas, elas vão dilatar naquele momento também. Por que as pupilas vão dilatar naquele momento? Para você ter um campo maior de visão para fuga, para sua fuga, para você poder fugir, enxergar um lugar para fugir, percebe? Então, você vai ter um ataque cardíaco, um quemor, uma sudorese, porque o seu sangue começa, né, seu coração começa a bater mais forte, para você ter mais energia para correr, para fugir, né, do perigo que está vindo ali, para você ter mais força, mais disposição. Então, o coração vai começar a bombear, sua pressão com certeza vai lá para o alto, né? Então, são alguns, né, a sudorese, dá o tremor, então são alguns sintomas ali, né, algumas alterações fisiológicas de quando o animal, nós, né, estamos num possível perigo iminente. Só que o que acontece? Quando a ansiedade está descontrolada, a gente fica com esse perigo iminente o tempo todo na mente. A pessoa fica com essa sensação de perigo 24 horas durante muito tempo, à noite. Então, a pessoa vive assustada, vive com medo, né? Vive preocupada com alguma coisa, né? E isso a longo prazo. Por isso que vai gerando toda uma doença, porque existe uma descarga hormonal
muito grande, que se o organismo, o cérebro não corta, se o organismo não equilibra, né, não entra ali na homeostase desse processo, isso vai gerar todo um malefício no seu organismo, como a dor de cabeça, né, como a enxaqueca, disfunções intestinais, né, então, o intestino muito solto, o intestino muito preso, doenças na pele, manchas roxas que aparecem do nada. Então, o seu corpo começa a falar que algo está errado com você. E tem pessoas que são extremamente tão teimosas que não conhecem nada de si, que nem vendo o seu próprio corpo de alguma forma, elas não entendem nem procuram entender o que está acontecendo. É a lei do remédio, né? É a cultura da medicação. Então, eu só quero um remédio para poder cuidar disso logo, para poder sarar isso logo, para poder aliviar esse sintoma logo. Mas a pessoa não quer saber de mudança de hábito, a pessoa não quer saber de mudança de mentalidade, né, de hábito mental, a pessoa não quer saber de conhecer ela mesma, não quer tratar a causa. A pessoa, né, culturalmente falando, não quer tratar a causa do problema, que muitas vezes está nela mesma, dentro dela mesma, né? O ser humano, ele prefere, é mais fácil, culpar o outro pelo meu problema, tá? Se eu não estou dando conta de resolver o meu problema, a culpa é do outro, não é culpa minha, porque é mais fácil, né? Eu não preciso de mexer em algo dentro de mim que incomoda, e dói, não é verdade? Vamos passar para frente, então. O que se percebe claramente é a intensidade, né? Então, isso eu falei da ansiedade, né? A preocupação, então, a preocupação é excessiva. Não quero ficar repetitiva aqui com vocês, não quero passar um curso, uma aula chata, repetitiva, tá, gente? Então, o que a gente for puder passar para frente com vocês, eu vou passar. Vou voltar a repetir quaisquer dúvidas, perguntas que vocês tiverem. Por favor, coloquem lá no grupo, tá? Do WhatsApp. Se vocês estão se identificando com algum desses sintomas, se tem alguma historinha para poder contar, vai lá no grupo, me chama no particular, vai lá no meu Instagram, tá bom? Me chama, entre em contato comigo que eu oriento vocês, tá? Ali na medida do possível, do meu tempo, eu estou aqui disposta a ajudar todos vocês, tá? Por isso que eu estou administrando aqui esse curso gratuito para poder conseguir ajudar as pessoas que estão passando por isso, tá bom? Porque eu sei, eu senti na pele, né, como que é tratar de uma ansiedade, tratar de uma depressão, tá bom? Não é uma coisa fácil, é doloroso, e sozinho a gente não dá conta. Sozinho a gente não dá conta de tratar, tá? Não é falta de fé, pelo amor de Deus. A pessoa que tem ansiedade é uma doença. A depressão é uma doença, tá? Não é falta de Deus, não é falta de fé, não é falta de trabalho, não é falta de vergonha na cara. As pessoas precisam enfiar isso dentro da cabeça delas, tá? É uma doença que tem tratamento, tá? Tem cura, tem tratamento. Enfim, precisou de ajuda, de esclarecimento? Me chama lá, que eu vou estar disponível para você. Então, vamos caminhar. Uhum. Então, aqui está falando daquilo que eu falei também, né? Os tremores, o quadro clínico, tremores, abalo, dores musculares, nervosismo, irritabilidade, tensão muscular. Então, eu já falei sobre isso. Na boca seca, as mãos frias, sudorese. Náuseas, tá, gente? Então, vocês que estão aí têm ansiedade, às vezes não sabem, estão sempre nauseadas e pensam que é tudo que alguma coisa que comeu e não sei o quê. Pode ser que vocês estão com ansiedade. A ansiedade causa muita náusea, tem dia que causa
vômito também. Então, foi no médico, não identificou a causa, não foi nada que comeu, não é nenhuma bactéria, não é nenhum vírus, não é nada, fez exame, tá tudo certinho. Olha a ansiedade, vê se você tem os outros sintomas, percebe como estão seus pensamentos, porque pode ser ansiedade. Ansiedade causa diarreia, ansiedade, ela aumenta a sua frequência urinária, tá? Toda hora você sente vontade de fazer xixi. Então, fez um exame, não é infecção de urina, pode ser ansiedade, procura um psicólogo, vamos cuidar disso, tá bom? E alguns sintomas depressivos podem estar associados, tá? Então, a tríade do ansioso, tá? Vamos aí nessa trilogia da pessoa que tem ansiedade. Né? Como eu tinha falado ali, a pessoa que tem ansiedade, ela mantém, a maioria delas, um hábito mental meio padronizado, quase todas as pessoas são a mesma coisa, um hábito comportamental aí meio padronizado, quase todas as pessoas se comportam da mesma forma, pensam da mesma forma. E quais que são elas? Aqui tem algumas, tá, gente? Existem muitas outras, eu coloquei aqui a tríade do ansioso. As pessoas com ansiedade, elas podem não conseguir enfrentar multidões, tá? Então, ela fica muito inquieta, ela não gosta muito de ir para show, para lugar muito aberto, com muita gente ali, que muito movimento, ela começa a ficar irritada, começa a ficar inquieta, começa a sentir falta de ar, começa a sentir incomodada, começa a suar da sudorese, começa a tremer. Pode saber que essa pessoa é uma pessoa que tem ansiedade. Tá? Uma pessoa que não consegue ficar muito tempo ali no meio da multidão é uma pessoa que tem ansiedade. Tá? Reuniões, então ela tem muita dificuldade, às vezes a pessoa vai, ela até vai, mas ela não consegue permanecer por muito tempo. Ela, 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 ela faz um esforço para estar ali. E esse esforço que ela faz cansa, cansa a cabeça da pessoa, cansa o corpo da pessoa, tá? Quando isso, a longo prazo, a pessoa começa a se sentir incapaz de trabalhar, de manter as relações estáveis, ela começa a se sentir extremamente difícil manter as relações, tá? Então, ela começa a sentir muita frustração, ela começa a se isolar e não interagir, e interagir cada vez menos. A visão que a pessoa ansiosa tem, geralmente, da realidade está distorcida, é uma visão distorcida da realidade, das situações e dela mesma, tá bom? E é fazendo a terapia que a pessoa vai identificar isso e o psicólogo ajudar essa pessoa a mudar, a alterar essa percepção distorcida que ela está tendo dela mesma, das situações externas, de outras pessoas externas, né? Sozinha ela não vai perceber que está acontecendo. Ela simplesmente tem aquilo na mente e aquilo é aceito como verdade absoluta. Percebe? Então, ela vai tomar decisões baseado nisso, o que só a maioria das vezes só vai dar merda, tá? Na vida dela, quando a pessoa toma decisões importantes baseado em ansiedade, em medos, nessa visão distorcida que ela está tendo. Por exemplo, ela não sabe o que está acontecendo com ela começa a se sentir incapaz, ela começa a se sentir frustrada, ela começa a se sentir inútil, burra, diferente ali dentro de um trabalho, por exemplo. Ela vai tomar a decisão de pedir conta. Ela vai sair do trabalho porque ela pensa que ali a culpa é dela do que está acontecendo, entendeu? E isso vai em qualquer situação da vida dela, tá? A pessoa se sente inferior, tá? Começa a ter sentimentos de inferioridade, né? Por causa de incapacidade, por causa da ansiedade, autoestima baixa, né? Falta de amor próprio. Então, é muita coisinha que interfere. Ela se sente não merecedora, então muitas vezes surge uma oportunidade, mas a pessoa que tem ansiedade, tem medo, e já tem isso tudo aí dentro delas, várias essas crenças, né, da autoestima, ela se sente não merecedora daquilo,
ela vai tomar decisão de quê? De esquiva. Ela vai evitar, porque eu não mereço. Então, ela não vai aceitar um benefício no trabalho, por exemplo, que ela foi subir o nível no trabalho. Então, ela não vai aceitar. Por quê? Porque ela se sente incapaz. Ela pensa que ela não vai dar conta, porque a ansiedade... É nesse ponto que a ansiedade paralisa. Por isso que eu coloquei lá o tema, que é ansiedade e por que ela te paralisa tanto. E como ela te paralisa tanto. É nesse sentido que a ansiedade te paralisa. Não é te paralisar de que você vai ficar imóvel, sem se mover, entendeu? Mas você vai ficar sem um movimento na sua vida, vai ficar repetindo um ciclo sem fim, tá? Que isso daí está muito relacionado com a procrastinação, que vai ser o nosso último dia de curso, tá? Deixa eu ver, a visão de si própria será sempre negativa. Então, a pessoa ansiosa, ela vai ter a visão de si própria distorcida e geralmente sempre negativa. Lá na frente eu vou trazer algumas frasezinhas. Então, a pessoa se sente inadequada. Uma mente ansiosa, existe muita inadequação. Ela sente ela enxerga em si mesma muita incapacidade e insuficiência. Ela se sente insuficiente para poder realizar qualquer tipo de propósito na vida dela. Então, nesse sentido, a ansiedade paralisa ela. Ela não vai conseguir tomar decisões benéficas na vida dela. Percebe? Faz sentido para vocês? Alguém está se identificando com isso? Porque se tiver, manda mensagem para mim, tá bom? Quais que são alguns desses pensamentos? Sou uma pessoa chata, então a pessoa começa a se achar chata. Se ela se sente uma pessoa chata, ela vai se afastar das pessoas, tá bom? Sou desinteressante. Gente, isso daqui é falta de amor próprio, autoestima baixíssima, baixíssima, tá? Tá tudo ali, engrunhado ali, tá tudo ali engrunhado. Sou muito triste para as pessoas gostarem de mim. Então, se a pessoa não identificar que esses pensamentos, que essa visão distorcida que ela sente dela mesma tá relacionado com a autoestima, como o próprio com a ansiedade ali, ela vai acreditar naquilo ali. Você acha que ela vai sair disso? Como? Sozinha? Se é nisso que ela acredita? Você é aquilo que você acredita. Você se comporta dentro daquilo que você acredita que dá conta. Se você não acredita que não dá conta, você vai se movimentar como? Que passo que você vai dar para poder organizar, para poder fazer alguma coisa na sua vida? Como? Se você não acredita na sua capacidade, a ansiedade não deixa, porque tem esse monte de pensamento negativo, de merda aí dentro. E a pessoa quer tentar fazer isso sozinha. É difícil, tá? O segundo componente aí da tríade consiste na tendência da pessoa interpretar suas experiências atuais de forma negativa. Então, ela vai interpretar todas as suas experiências ali, o dia a dia, tudo que ela está experienciando ali, sempre de forma negativa, incluindo as relações pessoais. Né? Pode ser dentro de casa, no trabalho, na escola, seja onde for. As pessoas não gostam de mim. Onde que está o amor próprio dessa pessoa? Essa necessidade de aprovação. Por que ela sente essa necessidade? De que as pessoas gostem dela. As pessoas não gostam de mim, ela mesma não gosta dela. Você mesmo não gosta de você. Você não aprendeu nem a se amar e quer que outra pessoa te ame como? Então, muitos desses pensamentos, a pessoa que está com ansiedade tem essas crenças. Só que esses pensamentos vêm lá de trás. E aí vai deixando
Aí vai a ansiedade que a gente já tem, normal, ela vai aumentando, porque você, por causa desses pensamentos, você não consegue montar ali as suas relações, fazer um movimento na sua vida, sair dessa prisão mental, tá? Ninguém me valoriza, mas é muita gente que pensa assim, que está ali no ambiente de trabalho, querendo a valorização do outro, do chefe o tempo inteiro. E aí não tem, vai viver, a ansiedade vai ficar num nível exorbitante ali, a pessoa vai ficando doente, porque ela necessita da valorização do outro o tempo todo, ao invés dela focar naquilo que ela faz de melhor e só fazer, e faz, e perceba, enxergue o que você está fazendo. Só faz. E não espera nada. Valorize-se você. Se dê os parabéns. Não fique esperando ninguém te dar parabéns nenhum. Se derem, só está agregando. Ótimo! Que bom! Perfeito! Ó, que legal! Eu ganhei os parabéns. Mas se você está se amando e se valorizando e o outro não percebe isso, você não vai se importar com isso. E aí você tem escolhas. Se você está num ambiente onde você não se sente valorizado, mas aí você se valoriza, por que você está permanecendo nesse ambiente? Você tem medo de quê? Você está escolhendo permanecer, mas você se valoriza. Mas você escolhe permanecer em um ambiente. Você tem a escolha de escolher outro ambiente de trabalho. Percebe? Faz sentido para você? Meu cônjuge não me respeita, tá? E qual que é a sua responsabilidade sobre isso? Aonde que você está se respeitando e se desrespeitando? Hum? Então, isso são. Meu trabalho não é reconhecido, né? Ninguém me valoriza, meu trabalho não é reconhecido. Então, isso são pensamentos ali que muita gente mantém, que muita gente tem, né? É a maioria das pessoas que tem ansiedade. E o terceiro componente é a visão do futuro completamente negativista e catastrófica. Então, isso vem em um grau elevado de desesperança. Então, já não basta ter os pensamentos negativos, aí a pessoa gera um filme de terror na cabeça dela, ali, catastrófico. Sabe aquela frase que fez uma tempestade num copo d'água? É literalmente isso aí. Pegou um copo d'água e fez uma tempestade nela ali, toda maluca, e aconteceu uma catástrofe que está só na mente da pessoa. E na terapia, quando a pessoa percebe isso na mente dela, é como tirar com a mão, é como uma mágica. O pensamento até vem, só que a pessoa identifica, a pessoa reconhece. A pessoa não pensa mais assim, avulso, ela vem o pensamento com consciência de que esse pensamento não é real, que a catástrofe que está só na mente dela não é real, porque a maioria das vezes não acontece. Esse que é assim, a magia, sabe? A, a, uma palavra, o processo da terapia, tá? Quando tá
ali, quando a pessoa está realmente num esforço sincero dentro da terapia. Ela caminha muito rápido, ela identifica isso muito rápido, ok? Então, alguns pensamentos catastróficos, as coisas nunca vão melhorar, né? A vida é assim mesmo, é daqui para pior, nunca vou servir para nada, nunca serei feliz, e não sei o que mais lá, sabe? Então, aquele monte de pensamento de morte, tá? Vontade de morrer, tá? Pensamentos de morte, já começou a ter muitos pensamentos de morte, muitos pensamentos suicidas, tá, gente? Já essa ansiedade já está começando para uma depressão aí. Geralmente, esses pensamentos aí de vontade de morrer, de morte, de pensamentos suicidas, já está começando aí uma depressãozinha, alguma coisa aí, um pouco além da ansiedade, tá? Pelo amor de Deus. Procura ajuda. Não tenta se livrar disso sozinho, não, porque a doença já está avançando e sozinho vai dar merda, tá bom? Nem tudo que pensamos é verdadeiro, então tá aí a catastrofização, palavrinha difícil, é um trava-língua, tá, gente? A catastrofização. Aquele pensamento que só te leva para um futuro horrível, horrível, né? Eu gosto numa live que eu fiz, eu até dei o exemplo, eu estava falando do medo, né? E dei o exemplo até da guerra. As pessoas que estão na guerra lá na Ucrânia estão passando por um medo real. Ali elas estão realmente com medo, está acontecendo mesmo uma guerra, né? Então elas estão num sistema de alerta constante. Elas nunca mais serão as mesmas, as pessoas que sobreviverem ali nessa guerra, nunca mais serão as mesmas. Provavelmente elas vão ficar com esse medo por muito, muito, muito tempo, de uma bomba cair ali, né? De repente, você está dormindo, de repente uma bomba está caindo no seu quintal. Então, é um medo real. Mas nas redes sociais, ali no Facebook, eu tenho visto em alguns grupos, algumas pessoas aqui no Brasil, falando que estão acordando com taquicardia, que estão tendo crise de ansiedade, que estão pensando muito na guerra, não sei o que estão com medo da guerra, o Brasil entrar em guerra, e não sei o que estão ali naquela obsessão ali, vivendo uma guerra que não existe aqui no Brasil. Então, é um medo fantasioso. Não está acontecendo guerra no Brasil. Percebe? A diferença do medo real para o medo fantasioso é o medo que está na mente dela. Provavelmente ela passou por algum trauma aí, alguma situação de perigo na vida dela, que ela vê essas cenas, esse cenário lá da guerra, e aí desperta um gatilho mental na mente dela que ela começa a sentir esse medo futurista, catastrófico de uma guerra aqui no Brasil, a ponto dela ter um ataque cardíaco, uma crise de ansiedade por causa da guerra na Ucrânia. Faz sentido para vocês? Então, alguns pensamentos, né, catastróficos são, né, alguns são esses, não vai dar certo, algo ruim vai acontecer, vou errar, né, e sempre do futuro. E a maioria das vezes nada acontece. Não acontece, tá? Em todos os meus pacientes, é a mesma coisa. Todos os medos que são identificados, os pensamentos ali que eles tiveram, decisões que eles tomaram baseado no medo, ali, aí traz para terapia. E aí, fulano, aconteceu? Não. Ah, tá. Ok, né? Ah, e esses pensamentos negativos aí, geralmente, né, são de pessoas que estão com ansiedade, tá bom? E já bem um nível avançado.
Leitura da mente. Então eu pensei que fulano, eu acho que fulano está pensando isso e isso, estão falando de mim. Fulano não gosta de mim, fulano me acha uma idiota, não querem me falar a verdade. Então a pessoa fica pensando o pensamento do outro o tempo inteiro. Ela não está nela hora nenhuma. O foco está sempre no outro, no que o outro está pensando, o que o outro vai julgar, o que a sociedade vai falar de mim. Entende? A pessoa não conhece nem ela mesma. Aí ela tenta conhecer a si mesma através do outro. Fudeu. Exatamente. Então, se você tem esse hábito, toma cuidado. Se você tem esse hábito de ficar pensando o que o outro está pensando, não vou fazer tal coisa porque eu acho, eu não vou conversar com fulano, porque eu acho que ele vai pensar, vai se comportar assim. Você não sabe, não tem como você saber o que fulano está pensando. Você pode ter uma noção, tal, de algum, né? Às vezes é seu marido, você já conhece ali mais ou menos, mas você nunca sabe ao certo. A questão é você não ficar vivendo focada nisso, porque você vai ficar ansioso o tempo inteiro. É focar em você. Se você está tentando adivinhar o que o outro está pensando, você não vai conseguir nunca saber nem identificar o que você está pensando que está te causando medo e ansiedade. Percebe? Culpabilização, então você vai viver culpando os outros, a pessoa ansiosa vai viver culpando, não vai aceitar ali a sua responsabilidade de mudar, tá? Vai recusar isso, a culpa é do outro, não é minha. Você é que me faz agir dessa forma, então você age de uma forma, foi fulano que te fez agir. Pelo amor de Deus, né? Tenha paciência, tá? Eu não consigo mudar porque meu pai não me ajuda. Sem comentários, né? Sem comentários, gente. A pessoa tem que olhar para si mesma e reconhecer, e identificar, enxergar a sua imperfeição, a sua parte que te cabe nesse processo, para você caminhar, tá? Na verdade, você tem medo de agir, de caminhar, de movimentar, de aceitar de aceitar as suas imperfeições e coloca a culpa no outro. É mais fácil. Você quer mudar o outro o tempo todo, que entra na coisa do controle das situações. A pessoa tenta controlar as situações. E as pessoas, ela tenta controlar as situações e as outras pessoas. É uma pessoa controladora. Geralmente, uma pessoa que tem ansiedade é uma pessoa que é controladora, manipuladora. Porque, como ela tem medo de algo, então, e precisa de ter aquele controle, porque a sensação de falta de controle de uma situação ou de alguém gera medo, gera ansiedade, porque eu não consigo controlar. Porque eu tenho que adivinhar o futuro o tempo todo, eu tenho que adivinhar um perigo para poder me prevenir o tempo todo de algum perigo que pode me acontecer. Então, se eu estou controlando fulano, ele está sob meu controle, então eu não vou ter medo dele, porque eu estou controlando, eu estou sabendo tudo que está acontecendo, então eu vou ficar calma da situação. Entendeu? Por que uma pessoa tem medo de entrar no elevador? A sensação de falta de controle, ela não controla aquilo ali. Um medo de dirigir, um medo de né, lugares abertos, muitas pessoas, ônibus e tal, etc. Dá uma sensação de falta de controle. Entende? Aí o que acontece com a pessoa? Ela vai ter um comportamento de evitação. Então, se ela não pode controlar determinada situação, então eu vou evitar essa situação que eu não posso controlar. Se eu não controlo, então eu evito. É mais fácil do que lidar, entender, aceitar algo em mim,
né? Aceitar que eu que tenho que mudar algo em mim, não no outro, que você não vai mudar ninguém nunca. A gente muda, nós mudamos a nós mesmos. E depois o ambiente muda ao nosso redor. Isso é, é um efeito dominó, assim, ó, tá? O ser humano modifica o ambiente modifica o ser humano. Você se modifica ali, as coisas começam a modificar ao seu redor. Porque está começando a existir um movimento diferente. Faz terapia que você vai entender perfeitamente, na prática, como que isso acontece. Tá bom? Então, é nisso que a ansiedade te paralisa. São nesses pontos, é nesse aspecto, quando você se torna refém de todos esses sintomas, de todos esses pensamentos, tá? Dessas crenças, porque aí nós vamos agir e nós vamos sentir de acordo com esse monte de, 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 de pensamentos de terror na mente da gente. E que não são reais. A maioria deles, 99% deles, você pode ter certeza que eles não são reais. E as nossas emoções naquele momento. Você tem que aprender a entender a emoção que está ali. Porque só para começar, você não sabe nem a diferença entre emoção e sentimento. São duas coisas diferentes, tá? São duas coisas diferentes, emoção e sentimento. Então, vem um pensamento, logo depois de um pensamento vem uma emoção, logo depois da emoção vem um comportamento. Vem um pensamento, logo depois você sente raiva. Ah, você lembrou de uma briga com fulano de tal, de uma palavra, de uma ofensa que fulano de tal falou para você. Aí você lembrou daquilo, pensou, sentiu raiva. A emoção raiva na hora. E logo depois, como que você vai se comportar? Ah, você vai mandar uma mensagem desaforada para fulano. Ah, você vai descontar sua frustração, sua raiva ali que tem quem está perto de você, no seu marido, na sua esposa, no seu filho. Ah, você vai começar ali planejar uma vingança para fulano de tal, e vai acabar com ela nas redes sociais, vai fazer alguma coisa. E a emoção raiva está na gente, está no ser humano, é do ser humano. Não é errado sentir raiva, o errado é o que você vai fazer com ela, com essa emoção. Você vai ignorar, você vai acolher essa emoção, transformar a raiva para uma outra energia diferente. O que você vai fazer com ela? O que você vai fazer com a sua alegria? O que você vai fazer com a sua tristeza que você está sentindo? A pessoa, ela vive no futuro o tempo todo, ela não vive no presente. Nem tudo que nós pensamos é verdade. Então, devemos tomar cuidado com aquilo que pensamos. E para a gente finalizar, eu gostaria que vocês colocassem lá no grupo do WhatsApp como que foi, tá? Essa aula de hoje. Eu espero ter conseguido atingir o meu objetivo, tá, gente? É um aulão mais explicativo, essa primeira aula, sem muita técnica, tá? Principalmente porque as técnicas eu quero estar presente ao vivo, no momento presente com vocês, para estar orientando, vendo vocês direitinho, tá bom? Deixem as suas dúvidas no grupo, respondam para mim se fez sentido tudo que eu falei, que vocês gostaram, que vocês não gostaram, tá?
Coloquem lá a opinião de vocês, as sugestões, aceito críticas, tá bom? Não tenho medo de críticas, tá? E bom estudo para vocês, tá? Uma boa noite e até a nossa próxima aula, tá? Beijão. Tchau, tchau.